Gente, vamos lá para a correção de calorimetria, tá? Atividade da semana passada. Eu dei continuidade aqui com a 3, então vamos lá. Um bloco de gelo de massa de 80 gramas encontra-se a menos 10 graus Celsius. Determine a quantidade de calor que se deve fornecer a este bloco para que ele se transforme totalmente em água a 100 graus Celsius. Então vamos lá, a primeira coisa que eu fiz foi pegar os dados do problema aqui, tá? Massa 80 gramas, coloquei aqui, tá? Temperatura inicial menos 10, né? E a gente quer atingir a uma temperatura de 100 graus Celsius, já transformada em água. Então a temperatura final tem que ser 100 graus Celsius. Fiz o esqueminha aqui, ó. A gente tem gelo a menos 10 graus Celsius. Primeira coisa que a gente tem que fazer é subir a temperatura desse gelo, né? Gelo a 0 graus Celsius, tá? Aqui, ó, ele já muda o estado dele, tá? De gelo ele já passa a água a 0 graus Celsius e depois de água a gente continua subindo a temperatura dele até a temperatura que a gente quer, que é 100 graus Celsius, tá? Então ele vai passar por essas fases aqui, ó. Aqui não mudou o estado da matéria, calor sensível. Daqui para lá, ó, gelo e água, calor latente, já que mudou, né? E aqui não mudou, então calor sensível de novo. Então vamos para a fórmula. Fórmula do calor sensível. Quantidade de calor igual a massa vezes o calor específico vezes a variação de temperatura. Então vamos substituir os valores que a gente tem. Quantidade de calor que eu quero descobrir. Massa, 80 gramas, né? Entrou aqui. Esse Czinho aqui, gente, é o calor específico do gelo, que a gente tem na tabelinha, tá? Que é 0,5, ó. Calor específico do gelo, já que aqui, ó, é gelo, tá? 0,5. E aqui é a variação de temperatura final, que é essa, menos a inicial, que é essa. Vai ficar 0 menos menos 10. Menos com menos aqui mais, né? Então vai ficar 0 mais 10, que dá 10. Multipliquei isso daqui, deu 400 calorias, tá? Aqui vamos para o calor latente agora, que é igual a massa vezes o latente de fusão, né? Por que fusão? Porque aqui ele já mudou o estado dele, tá? Ele foi do gelo para a água. Fusão tem esses valores na tabelinha também, tá? No calor latente, que a gente viu na semana passada e retrasada. Tá valor aqui, ó. Toda vez que a gente passa do sólido, que é o gelo, para o líquido, é fusão. Então a gente vai usar 80 calorias por grama. Substitui aqui, 80 vezes 80, 1.600 calorias, tá? E aqui, né, já mudou o estado de novo, substitui os valores. A única diferença aqui, ó, a massa, 80. O calor específico aqui, ó, já é da água, tá vendo? Pela tabelinha, o calor específico da água é 1 caloria por grama grau Celsius. Então, eu vou substituir o 1. Então, 1 aqui. E aqui é a variação de temperatura. 100 menos 0, né? Que vai dar 100 mesmo. Então, multiplicando 80 vezes 1 vezes 100, 8.000 calorias. Aí, agora, para eu determinar a quantidade de calor total, é só eu somar esses valores, ó. Deu 10.000 calorias, tá? Essa aqui é a resposta número 3. Vamos para 4, então. Um bloco de gelo de massa de 500 gramas, aqui já tem a massa, encontra-se a menos 20 graus. Essa aqui é a temperatura inicial, né? Determine a quantidade de calor que se deve fornecer a este bloco para que se transforme totalmente em vapor de água a 100 graus Celsius. Então, essa aqui tem que ser a temperatura final desse bloco, tá? Ele deixou de ser gelo, passou para o estado líquido e depois passou para o estado de vapor. Então, fiz aqui. Vamos ver como é que vai ficar isso. Botei as informações aqui, tá? Ó, o gelo estava a menos 20 graus Celsius. Subimos a temperatura dele para gelo a 0 graus Celsius. Água a 0 graus Celsius. Água a 100 graus Celsius. Depois ele vai para o vapor, que é o que ele está pedindo no problema. Vapor a 100 graus Celsius, tá? Então ele vai passar por todas essas fases aqui, ó. Aqui não mudou o estado, né? Continua sendo gelo, sensível. Ó, mudou, foi do gelo para água, latente. Não mudou, sensível, mudou, calor latente. Então vamos primeiro para essa variação aqui, ó. Quantidade de calor recebido vai ser igual a massa, que é 500 gramas, vezes o calor específico do gelo, que pela tabelinha é 0,5. E aqui é a variação de temperatura, 0 menos menos 20, que vai acabar dando 20 aqui, tá? Multipliquei isso aqui, 5.000 calorias. Vamos para outra agora, do calor latente, ó. Quantidade de calor é igual a massa, 500 gramas,
vezes o calor latente, né? O calor latente de mudança de fase, de fusão, né? Já que foi do gelo para a água. Tem esses valores na tabela, que é 80. Multipliquei 500 por 80, 4.000 calorias. Aqui, calor sensível, massa. Aqui o calor específico da água, ó, pela tabelinha é 1. E a variação de temperatura aqui, 100 menos 0, que vai dar 100 mesmo. Multipliquei isso aqui, encontrei 50.000 calorias. E o último aqui, calor latente, já que mudou de estado, né? Massa, 500 gramas. E esse daqui seria o calor latente de mudança de fase de vaporização, né? Já que a gente mudou do líquido para o gasoso, vaporização. A gente vai usar o valor de 540 calorias por grama. Então, eu substituí esse valor aqui. Multipliquei e encontrei 270.000 calorias. Somei agora todos esses valores, ó. Encontrei o calor total, 329.000 calorias, tá? Essa foi a número 4. Vamos para número 5. Um bloco de gelo de 70 gramas encontra-se a menos 40 graus Celsius, ó. Massa, 70 gramas. E a temperatura inicial, menos 40. Determine a quantidade de calor que se deve fornecer a este bloco para que se transforme totalmente em gelo a 0 graus Celsius. Ele continua sendo gelo. Temperatura inicial aqui é menos 40 e temperatura final é 0. E a massa, 70, né? Vou ter essas informações aqui. Tá? Ó, a gente tem gelo a menos 40 e a gente quer transformar ele em gelo, né? Continua com o mesmo estado. A gente só vai subir a temperatura dele para 0 graus Celsius. Como não mudou, né, o estado da matéria, ele continua sendo gelo, calor sensível. Botei a fórmula do calor sensível aqui. Massa 70, calor aqui específico, né? Que a gente tem a tabelinha, o calor específico do gelo, ó, 0,5, tá? E aqui a variação de temperatura vai ser 0 menos 40, né? Ficou assim, ó, menos com menos mais, então vai ficar 0 mais 40, que dá 40. Multipliquei isso aqui, 1.400 calorias, tá? Essa aqui tá bem simples, tá até mais fácil, tá vendo? Essa aqui vai ser a resposta número 5. Vamos para a número 6. Um bloco de gelo de massa de 85 gramas encontra-se a menos 50 graus Celsius. Determine a quantidade de calor que deve se fornecer a este bloco para que ele se transforme totalmente em água a 0 graus Celsius. Temperatura final, temperatura inicial. E aqui a massa. Botei as informações aqui, ó. Tem o gelo a menos 50, né? Menos 50 mesmo? É, menos 50 graus Celsius. Aí, subimos a temperatura para gelo a 0 graus Celsius. Depois transformamos em água a 0 graus Celsius, que ele está pedindo, não é isso? Temperatura final é água a 0 graus Celsius. Calor sensível, não mudou o estado. Calor latente, já que aqui mudou o estado, tá? Então, vamos lá, ó. Massa do calor sensível, 85 gramas. Calor específico do gelo, pela tabelinha, 0,5. E a variação de temperatura aqui, 0 menos 50, vai dar 50, tá? Que eu já botei direto, ó. Multipliquei isso aqui, 2.125 calorias. Vamos para o calor latente agora. Massa, 85 gramas. O L aqui, calor latente de mudança de fase, né? De fusão, já que mudou do sólido para o líquido, pela tabelinha 80. Multipliquei 6.800 calorias. Agora o calor total é só a gente somar esses dois valores. Botei aqui do lado, ó. Somei isso aqui, 8.925 calorias. Calor total, tá? Recebido desse corpo, tá? Essa foi a 6. Vamos para a número 7 e última e não menos importante. Um bloco de gelo de massa de 150 gramas encontra-se a menos 10 graus Celsius, ó, temperatura inicial. Determine a quantidade de calor que deve fornecer esse bloco para que ele se transforme totalmente em água a 100 graus Celsius. Massa, temperatura inicial, temperatura final. Botei aqui, ó, tá? E aqui fiz o esqueminha, ó. O gelo estava a menos 10 graus Celsius, transformamos em gelo a 0 graus, né? Depois veio para a água a 0 graus e depois a gente foi para a água a 100 graus Celsius, tá? Que é a temperatura final dele aqui. Não mudou o estado, sensível. Mudou o estado, calor latente. Não mudou, calor sensível. Então, vamos substituir os valores aqui na fórmula.
Massa, 150 gramas, né? Calor específico do gelo, 0,5. Variação de temperatura aqui, 0. Menos 10, né? Já botei direto 10 aqui. Menos com menos mais, então vai dar 0 mais 10, que vai dar 10. Multipliquei isso aqui, 720 calorias, tá? Vamos agora para o segundo, que é igual a massa vezes o calor latente de mudança de fase, né? Aqui, ó, é difusão, foi do sólido para o líquido. Pela tabelinha a gente tem 80, tá? Como valor referência. Multipliquei 150 por 80, 12.000 calorias. E o último aqui, né? Já que mudou aqui de novo. Não mudou o estado, né? Então, calor sensível. Massa 150, calor específico da água. Pela tabelinha, o calor específico da água, 1 caloria por grama grau Celsius. Substituir aqui. E aqui a variação de temperatura, né? 100 menos 0, que vai dar 100 mesmo. Multipliquei isso aqui, 15.000 calorias. Então, aqui a gente tem um calor total, né? Recebido. 720 mais 12.000 mais 15.000, dando um total de 27.720 calorias, tá? Terminamos aqui a número 7.